Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com você, meu amigo, agora, esteja com você, minha amiga, agora. Seja bem-vindo, mais uma reflexão, mais uma palavra de edificação com Jefferson Noronha. Hoje eu vou estar falando a respeito da vida de um personagem, de uma personagem do Velho Testamento, a Rainha Esther, a Radassa, né? A Rainha Esther, muito conhecida, né? Por intermédio dela, Deus deu um grande livramento, né? Usou ela como instrumento, como Deus tem feito, né? Em toda a narrativa do Velho Testamento, do Novo Testamento, Deus tem usado homens e mulheres para manifestar o seu poder, a sua vontade, né? Aquilo que Deus, o propósito de Deus em nossas vidas, né? Nesse planeta, o qual Ele criou e fez todas as coisas. Nós sabemos que Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, né? As pessoas perguntam assim, mas por que tem tanta calamidade, desgraça, tanta coisa ruim no planeta? É só ler a Bíblia, a palavra de Deus, ela é a bússola, né? Ela é o manual do fabricante. Aí vamos entender, antes de você tomar partido, pensar, né, como que fala uma palavra chula, ir pela cabeça dos outros, como piolho, eu convido você a examinar a palavra de Deus. O Senhor Jesus fala em João, no capítulo 5, versículo 39, para a gente examinar as escrituras, para a gente saber que nela a gente tem a vida eterna e são elas que testificam a respeito de Jesus. Quer conhecer a palavra de Deus, quer conhecer a criação, quer conhecer esse Deus que manifestou em Jesus, quer conhecer a vida eterna? Então, leia e medite na palavra de Deus. O tema da minha mensagem hoje é: e quando é preciso tomar uma decisão? Então, nós sabemos que o ser humano ele toma decisão, né? O homem e a mulher ele toma decisão, o marido, a esposa, o filho, e assim sucessivamente, né? A gente que está vivendo nesse mundo, enquanto não apagar a luz, né? Fechar o olhinho, o coração não parar de bater, o cérebro não parar de pensar, a gente está tomando decisão em qualquer contexto, né? Seja contexto familiar, seja contexto profissional, seja dentro da igreja, nós devemos tomar decisão. E a Bíblia trata aqui do livro de Esther a respeito da rainha Esther, que ela tomou uma decisão, né? A decisão dela foi lá assumir o lugar de rainha. A rainha Vasti não obedeceu ao rei Assuero, né? O rei Xerxes, que fala, né? E ela foi tirada como rainha. E o rei procurou uma nova rainha. E Esther foi lá, né, como candidata, e ela acabou sendo aprovada como rainha ali do rei Xerxes, né, do rei Assuero. Era o império que dominava, né, o império persa, né. E nós vemos, através dessa narrativa bíblica linda, essa história maravilhosa, né, de livramento, de perseguição, né, de agir de Deus, né, por intermédio da rainha Esther, por intermédio de Mardoqueu. Então nós vemos que o povo de Israel, o povo judeu, eles comemoram a festa de Purim. A festa de Purim é o livramento que Deus deu por intermédio da rainha Esther para que a nação de Israel não fosse exterminada. Então nós devemos conhecer essa narrativa, né, como história, para a gente entender os propósitos de Deus, os planos de Deus, né, que Deus ele sempre tem uma linhagem aqui na Terra, né, a linhagem do Messias, a qual nós vemos no Velho Testamento, e o Messias nascendo, né, ali no livro de Mateus, de Lucas, quando o Messias nasce, o nosso Salvador, né? E quando é preciso tomar uma decisão? Eu vou ler o texto de Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14, e também o capítulo 5, versículo 3. O capítulo 4, versículo 13 diz assim: E este mandou que respondesse a Esther: Não imaginas que, por estares no palácio do rei, serás a única a escapar entre os judeus? Pois se te calares agora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas tu e a tua família serás eliminados. Quem sabe se não fosse por este momento que foste conduzida à realeza? Então ela, como eu falei, Deus é soberano, o propósito, né, foi o propósito de Deus, da rainha Esther está lá, Radassa, né, que era judia, está lá em se tornar rainha, e através dela ter se tornado rainha, ela esteve ali diante do rei e ela pôde fazer a petição e interceder pelo seu povo. O capítulo 5, versículo 3 diz assim: Então o rei disse: O que é a rainha Esther? Perguntou. Qual é a sua petição? Até a metade do reino serás dado. Então o rei perguntou, né? Que nem Jesus perguntou para o cego Bartimeu: O que queres que eu te faça? Então
até a decisão, a gente vê que a decisão que a gente vai tomar, a gente tem que tomar uma decisão pensando num todo, no bem maior. Não uma decisão egoísta, pensando em mim, só na minha vida, nas minhas coisas. Eu tenho que tomar uma decisão, sou pai, né? Tenho uma família, eu tenho que tomar uma decisão dentro da minha casa, na minha vida profissional, pensando no bem maior. E foi o que a rainha Esther fez. Como é difícil uma decisão, principalmente quando não temos parâmetros para fazê-lo. Algumas pessoas chegam a pensar que Deus tomará por ela todas as decisões. Na história de Esther, vemos que Deus não livrou da responsabilidade de sua própria decisão. Esther entendeu isso de tal maneira que não ousou exigir que Deus a livrasse da sua responsabilidade. Ela afirmou: irei à presença do rei, ainda que seja contra a lei. Se for preciso morrer, eu morrerei. Se Esther falhasse, o povo judeu poderia ter sido exterminado. Mas corajosamente ela tomou a decisão certa, né? Então a decisão a gente precisa tomar. Se vai ser certa, se vai ser errada, é o desenrolar, né, da história, do acontecimento que vai nos mostrar, mas que a gente precisa tomar uma decisão. A decisão maior que o ser humano precisa tomar é a decisão de ter, que nós vamos morrer. Eu, você, todo mundo vai morrer. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, ela traz a promessa de salvação e de vida eterna. E como, Jefferson, eu faço para mim ter salvação e vida eterna? A Bíblia fala assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. O Senhor Jesus, o nosso Salvador, ele fala em Mateus capítulo 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. A vida eterna, depois que nós morrermos, que o homem é corpo, a alma é espírito, né? As pessoas pensam que morrendo vai cessar, né? Tem muitas ideologias do mundo secular que ensina isso. O cristianismo, a Bíblia como palavra de Deus, regra de fé e prática do cristão que pratica, né? E coloca ela em prática, é que nós vamos ter a vida eterna na pessoa de Jesus. Jesus falou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E nós vemos também lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 23, o Senhor Jesus falou, né? O apóstolo Paulo falou, que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, e esta vida eterna está em você entregar a sua vida a Cristo. Então, essa é a decisão mais fundamental, né? De que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, o homem tem grandes conquistas nessa terra, mas a maior conquista que ele tem é ele se arrepender dos seus pecados, ser redirecionado para Deus, se reconciliar com o Criador, entregar a sua vida. A Bíblia fala assim: entrega, nós devemos entregar a nossa vida, o ser humano entrega a vida aqui, agora falando, entrega a sua vida para uma vida de sexo abominável, uma prática sexual pervertida, entrega a sua vida para os vícios, vício de cigarro, vício de maconha, vício de álcool, tantos vícios, entrega a sua vida para a prostituição. E eu convido você, meu amigo e minha amiga que está assistindo esse vídeo agora, entrega a sua vida a Cristo. Então você tem muitas perguntas, muitas questões, né? Muitas coisas que precisam ser respondidas. Da onde que eu vim? O que eu estou fazendo aqui? Depois que eu morrer, para onde que eu vou? Então, o Senhor Jesus, por intermédio da sua palavra e através do teu Espírito Santo, ele pode nos trazer as respostas coerentes, né? A respeito de tantas dúvidas, de tantos porquê que a gente tem. Então, eu convido a você tomar essa decisão agora. Eu estou narrando a história de Esther, que ela tomou uma decisão na vida dela, né? Se não fosse por essa decisão, o povo de Israel seria totalmente exterminado, porque um homem chamado Amã colocou no seu coração um príncipe, né, que fazia parte do império aqui, que a gente viu aqui, né, do rei Assuero. Ele colocou no coração dele exterminar, acabar com a raça, né? Era um antissemitismo já começando lá no Velho Testamento, né? E a rainha Esther foi lá e ela tomou essa decisão. Então foi uma decisão muito importante, né, que marcou toda uma história, né, do povo judeu. Então, e você deve tomar uma decisão também, meu amigo e minha amiga. A gente toma tantas decisões, mas a decisão principal na sua vida é entregar a sua vida a Cristo. A palavra de Deus fala assim: eis que estou à porta e bato. Né? A salvação, ela bate na porta do nosso coração através da pregação e do ensino do Evangelho, da palavra de Deus. O Evangelho, que ele é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que crê. O Evangelho é a pregação narrada, né? A história, é as boas novas que Jesus falou e ensinou.
Então é muito difícil, né? Eu sei que não é fácil, eu tive que tomar essa decisão com 23 anos de idade. Minha vida estava um caos, né? Buscando resposta, crises existenciais, cheio de dúvida de porquê, com a vida totalmente destruída. Então eu precisei tomar essa decisão. E a decisão minha, ela correspondeu, porque eu vejo que depois que eu tomei essa decisão, a minha vida tornou um rumo, né? Foi um divisor de água na minha vida. Eu tomar essa decisão, entregar a minha vida a Cristo, falar não para o pecado, falar não para a vida de derrota, falar não para a vida de desgraça e falar sim para Jesus, falar sim para o meu Salvador e Senhor, porque agora eu tenho um Senhor na minha vida. O Senhor da minha vida era o meu pensamento iníquo, o Senhor da minha vida era o mundo, o Senhor da minha vida era as trevas. Hoje o Senhor da minha vida se chama Jesus. Jesus, o Filho de Deus, o Emanuel, o Deus conosco, aquele que veio, né, trouxe salvação, trouxe perdão e trouxe vida eterna. Então eu convido a você, nesse momento, você tomar essa decisão. Você está adiando, está prorrogando, está procrastinando. Não, o momento é agora. É o momento agora, nesse momento de você entregar a sua vida assim. Você está com muito embaraço, né? Não está entendendo. Meu Deus, né? Eu não sei com todo tipo de pessoas que eu posso estar falando agora nesse momento. E você está aí, triste, angustiado, apavorado, desesperado, vendo o desenrolar do que está acontecendo nesse mundo, que é a desgraça, a calamidade. Nós estamos vendo, né, a correria do homem pelo poder, pela ganância, pelo dinheiro, pela corrupção. O mundo está se corrompendo. A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Então, a palavra, o evangelho, ela traz luz, ela traz salvação, né, para aqueles que estão em trevas, para aqueles que precisam de libertação, de cura e de salvação. E você precisa, meu amigo, você precisa, minha amiga. Colocar sobre Deus nossa responsabilidade é sinal de fé ou de covardia. Nós temos que tomar as nossas decisões, né? Nós acreditamos em Deus, buscamos a Deus, a iluminação de Deus através da palavra de Deus, mas a decisão é nossa. Você já viu alguém dizer que vai orar na hora em que é preciso tomar uma decisão? Uma pergunta. Será que essa oração é legítima? Então, às vezes, a gente não pode se omitir, né, tantas coisas, né? Nem tudo é decisão que a gente deve tomar hoje, amanhã, durante o ano, durante o mês, mas a gente deve tomar decisão, né? Tomar uma decisão de arrumar uma namorada, namorar sério, tomar uma decisão de noivar, tomar uma decisão de casar com uma pessoa e construir um lar, fazer uma família, formar uma família, é uma decisão que você deve tomar. Então, às vezes, você quer viajar, está querendo viajar para outro país, para o Canadá, para o Chile, para os Estados Unidos, para a Europa, para Israel, para tanto lugar, né? Para o Japão, para a Austrália. Então, você deve tomar essa decisão, né? De estar indo, né? Não somente esperando, às vezes, né? É bom a gente orar, a gente buscar a presença de Deus, a confirmação de Deus no coração nosso, mas a gente deve tomar a nossa decisão. Por que tantas pessoas lançam sobre Deus ou sobre o diabo a responsabilidade das suas ações? Que é uma realidade, né, que a gente vê, o ser humano, né, acontece coisa ruim, é o diabo, culpa o capeta, culpa os demônios, acontece coisa boa, oh, glória a Deus, aleluia. E você não pode ser isentão, você é uma pessoa, né, a gente tem a identidade, tem o CPF, né, eu correspondo a esse nome, né, Jefferson Noronha Pinto. Então, a gente tem que trazer para a gente, né? Não. E quando a gente errar, assumir também os nossos erros, porque a gente erra. Não é porque eu estou aqui te pregando, trazendo, né, falando de novidade de vida, do evangelho, de uma nova vida, mas eu erro, e erro muito. Então, mas é errando que a gente vai trilhando esse caminho e procurando acertar cada dia, né? Estar fazendo a vontade de Deus. Então, vamos assumir as nossas decisões. Então, as coisas ruins que acontecem, às vezes, são má decisão que a gente tomou, né? Foi tomando decisão precipitada. A gente deve tomar decisão, sim, mas a gente não pode fazer as coisas na correria, na loucura, né? Na pauleira que fala. Então, mas e quando eu errar, assumir, trazer para mim essa responsabilidade, não culpa A, culpa B, né? Aquela frase do Facebook lá, nem tudo sou eu, embaixo assinado o capeta. Então, nem tudo é o capeta. Ele é o senhor do mal, né? Ele causou tanta coisa, né? Ele é o nosso inimigo, o nosso adversário. Diabo, no grego, Satanás significa adversário. Então, mas nem tudo é ele. Então, eu tenho as minhas escolhas, e através das minhas escolhas existem as consequências que eu vou colher. Eu estou plantando escolhas, eu vou colher consequências.
de atos que eu tive, de atitudes que eu tive. Isso é certo, não adianta querer fugir, tapar o sol com a peneira, né? Não adianta, tem muitas pessoas que eu vejo que correm para o evangelho, né? Corre para a igreja, querendo tapar o sol com a peneira. Não, você errou, meu filho, reconheça. A Bíblia fala para nós confessarmos os nossos pecados, né? Arrepender, confessar e deixar de praticar. Aí sim, buscar verdadeiramente a presença de Deus. Você já parou para pensar nas consequências de uma atitude certa ou errada? É isso que eu estou acabando de falar aqui. Então a gente deve pensar, né, na atitude que eu vou tomar. Pensar, né, não pensar demais, mas pensar. Então, olha, o que vai acontecer, o que pode acontecer, qual a hipótese, né? O que vai causar essa decisão que eu vou tomar. Então, eu devo pensar do lado bom e do lado ruim, mas eu devo, porque as consequências virão, ou boas, ou ruim, as consequências virão. Como os princípios bíblicos podem diminuir nossa atenção na hora de tomar decisões? A palavra de Deus, ela nos purifica, ela nos santifica, ela nos limpa. O Espírito Santo vem, ele é o consolador. Então, a Bíblia fala que a gente não sabe orar como convém, mas o Espírito Santo, ele ajuda nós com gemidos inexprimíveis, ou seja, a gente deve estar orando, falando com Deus, conversando com Deus, expondo para Deus tudo aquilo que nos aflige, né? E a Rainha Esther, a gente vê nessa narrativa aqui do capítulo 5, 6 e 7, o livro todo de Esther. Então, o coração dela estava angustiado, né? Pelo aquilo que estava acontecendo e poderia acontecer para o povo de Israel, ser exterminado. Então, 3 vezes nessa narrativa, nessa história, nós vemos o rei perguntando para ela, né? Ele pergunta aqui no capítulo 5, depois ele volta a perguntar também no capítulo 7. No capítulo 5, versículo 3, então o rei disse: o que há, Rainha Esther? Qual é a sua petição? Então ele perguntou. E aqui no capítulo 7, ele fala novamente, né? Então, enquanto estavam ali bebendo vinho, o rei perguntou novamente a Esther: qual é a sua petição? Serás atendida. Qual é o teu desejo? Qual é o teu desejo? Até metade do reino será dado. Você vê que o rei ia fazer a vontade da Esther. O que ela pedisse, né? A decisão que ela tomasse. Então, a rainha Esther, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: então a rainha Esther respondeu: ó rei, se alcancei o teu favor, se for do agrado do rei, que sejam poupadas a minha vida e a vida do meu povo. Esta é a minha petição e o meu desejo. O versículo 4 do capítulo 7 ele diz assim: pois o meu povo e eu fomos vendidos para destruição, morte e extermínio. Se nós tivéssemos vendido somente como escravo, eu ficaria calada, pois essa perturbação não justificaria a preocupação do rei. Você acha que o rei tem um povo, uma nação escrava, ele ia exterminar? De jeito nenhum, né? O povo, estando ali escravo, ia trabalhar, produzir, mas a ideia de Amã era exterminar, acabar com o povo de Israel. Então Deus levanta, né? Como levanta homens, levanta mulheres, levantou a rainha Esther para, por intermédio dela, trazer esse grande livramento para o povo de Israel. Então, nós vemos aqui o rei fazendo a pergunta, né? E eu me lanço lá para o Novo Testamento, né? Jesus passando ali pelas multidões que ele passava, Jesus sempre andava, né? Na Galiléia, em Nazaré, ali, né? Em Betsaída, em Cafarnaum. Então, Jesus sempre passando, sempre acontecia milagres, algo Jesus estava fazendo. Então, tem um homem cego chamado Bartimeu, e ele passou por Jesus, Jesus passou por ele, perdão, e ele falou assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus voltou até Bartimeu e falou: o que queres que eu te faça? Então, Bartimeu poderia falar: não, eu quero um barco de luxo, eu quero uma mansão de luxo, eu quero um carro importado, eu quero muito dinheiro. Não, Bartimeu falou: eu quero enxergar, que eu possa voltar a ver, que eu possa enxergar, que eu possa ver com os meus olhos, porque ele não enxergava. E Jesus ouviu o clamor, né? Veio de encontro à vontade daquele homem que colocou diante de Deus. A gente deve colocar diante de Deus, né? As nossas petições, as nossas adversidades, crises existenciais que passamos, né? Enfrentamos no dia a dia, na família, na sociedade. Esse mundo está muito difícil de se viver, criar filhos, mas nós devemos sempre estar buscando a vontade de Deus, né? E quando é preciso tomar uma decisão, eu devo tomar essa decisão. Claro que, lógico, buscando a Deus, falando com Deus, em oração, né, em reflexão, eu, a minha esposa e os meus filhos. Nós devemos tomar
decisão. É muito importante. E a minha palavra de hoje foi isso aí. Eu falei bastante, né? Eu convido você a estar lendo o livro de Esther, lá no Velho Testamento, né? Eu li alguns versículos do capítulo 5, mas tem a continuação, o capítulo 6, o capítulo 7. São 10 capítulos. Leia o livro de Esther, você vai ver que grande livramento Deus deu para o povo de Israel por intermédio de Esther e de Mardoqueu. E quando é preciso tomar uma decisão, a decisão é minha, seja certa ou seja errada. Não vou culpar A, não vou culpar B, não vou culpar minha esposa, não vou culpar o cachorro, não vou culpar o meu líder, o meu patrão, o meu gerente. Não, eu vou trazer para mim, porque foi eu que tomei a decisão. A gente deve tomar as nossas decisões, que através das nossas decisões as coisas vão acontecer em nossa vida. Deus abençoe. Fique com Deus. Um beijo no coração do Jefferson Noronha para você, meu amigo e minha amiga.